Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Provavelmente você, em algum momento, já ouviu falar que os homens, numa referência aos escritores da Bíblia, foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos diz? Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Para tanto, eu estou projetando quatro versões: duas em português, outra em espanhol e a última, que nós vamos fazer a nossa análise, o texto grego koiné, que foi justamente a língua utilizada na composição do Novo Testamento. Vamos ver, primeiramente, o que o texto está dizendo conforme a Almeida Corrigida Fiel. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Observe que a Almeida traduz inspirados. Todavia, adianto-me, esta tradução está truncada. Não é o termo correto, linguisticamente falando, tampouco teologicamente, porque vai induzir ao erro, achando que os escritores foram inspirados pelo Espírito Santo, quando na verdade o texto em grego não diz tal coisa. Mas vamos para a versão, vamos fazer um salto na versão em espanhol, porque comete o mesmo erro, porque a profecia não foi, em tempos passados, feitas, né, por vontade humana, senão os homens santos de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Da mesma maneira, aqui diz que os homens de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Mas, como eu disse, o texto não diz isto. Já uma tradução que é do ano de 1967, Almeida Revista, ela vai traduzir exatamente o que o texto bíblico diz. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Este termo que foi traduzido está exatamente, faz jus ao termo utilizado no grego koiné, que é este aqui. Vou deixar destacado, feromenoi. Feromenoi. A ideia é de que os homens santos, é verdade, da parte de Deus, foram movidos, dito de outra maneira, foram conduzidos, falando ainda de uma maneira diferenciada, mas ainda assim apegado ao termo grego. Eles foram impelidos, eles foram orientados. É isto que o texto nos diz. Porque quando você analisa essa palavra em destaque no grego, feromenoi, ele tem que ser traduzido não como inspirado, e sim como conduzidos, porque está no plural aqui, uma referência aos homens santos da parte de Deus. Mas por causa de que isto? Porque feromenoi trata-se de um particípio presente passivo do verbo fero, que significa levar, conduzir, carregar, mover, impelir, transportar. Como está na forma passiva, indica que os profetas não agiram por iniciativa, deles, mas foram conduzidos por uma força externa, que nós sabemos que se trata da pessoa do Espírito Santo. E quando a gente vê algumas versões dizendo que foram inspirados conforme a Almeida Corrigida Fiel do ano de 2011, trata-se de um equívoco na tradução. Se fosse a ideia de inspirado, o termo seria outro. E nós temos, de fato, um termo apropriado para inspirado, inspiração e assim por diante. Mas não é o caso. De modo que a palavra inspirados, conforme esta versão da Almeida Corrigida Fiel, bem como a que foi traduzido do grego para o espanhol, nesta versão Reina Valera,
nós temos aqui um erro teológico. Não adianta dizer que não tem nada a ver, porque trata-se de uma falácia teológica. Porque, traduzindo literalmente, feromenoi nunca será a ideia de inspirado, ou seja, algo soprado da parte de Deus. Porque o verbo, digo, o termo inspirar vem do latim inspirare, que significa soprar dentro, mas não resta a ideia aqui no texto. Lembra que eu falei? Feromenoi, levar, conduzir, transportar, a ideia de ser impelidos, ou seja, numa referência ao texto que está em questão. Agora, o conceito de inspiração e de inspirados encontra-se lá em 2 Timóteo, capítulo 3 versículo 16, porque lá diz que a profecia ela foi inspirada por Deus, ou seja, foi soprada por Deus, e a palavra grega que aparece lá é theopneustos, vem de theos, de Deus, pneustos, está relacionada a pneuma, vento, sopro, etc e tal, que indica o ar em movimento. Desta forma, 2 Timóteo, capítulo 3 versículo 16, o termo fazendo alusão somente ao conteúdo das Escrituras Sagradas, diz que a profecia foi inspirada, theopneustos, mas aqui não se encontra o mesmo vocábulo grego, mas sim feromenoi, conforme uma vez mais faço o destaque para que você veja com seus próprios olhos, a fim de dirimir toda e qualquer dúvida. Quando você volta para esse texto, a partir do grego, a ênfase, meus irmãos, não está no ato de Deus soprar, dando aquela ideia que inspirou, mas no movimento. Em que sentido? É no movimento da condução do Espírito sobre os autores, como um barco sendo levado pelo vento. Concluímos que o termo inspirado, conforme foi colocado por pelo menos duas versões, uma em português e outra em espanhol, não é teologicamente aceitável e linguisticamente imprecisa neste versículo. Não estou falando em relação a todo o texto no tocante à Bíblia ou à versão mencionada, mas neste versículo realmente deixa o texto comprometido. Agora, apenas para ratificar, movidos, conduzidos ou impelidos expressa melhor o sentido do termo original, feromenoi. E a ênfase, repito, de Pedro não está é, na forma como se ele estivesse soprando para dentro, mas sim na ação divina conduzindo os homens e não na experiência interna da inspiração. Espero que tenha esclarecido e que sirva para dirimir toda e qualquer dúvida, mas agora que a gente verificou com nossos próprios olhos, que a gente venha tomar cuidado ao mencionar que os homens foram inspirados, quando na verdade eles não foram. Todas as vezes que eu menciono, eu sempre faço menção, primeiro, às Escrituras. A Bíblia, como palavra de Deus, é inspirada. Estou me referindo ao conteúdo. Houve esse sopro de Deus no tocante às páginas, uma referência ao conteúdo das Escrituras. Agora, em relação aos homens, eu tenho a informação, da mesma forma você, nós somos sabedores, portanto, de que eram homens santos, separados por Deus para o serviço real, sim, mas eles não foram inspirados, mas linguisticamente falando e teologicamente, eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus.